Olá, meus amados irmãos, amados e queridos irmãos da comunidade cristã Ministério Semear e os demais irmãos que estão inscritos neste canal. Quero vos convidar mais uma vez para participar do nosso culto, o culto da comunidade cristã Ministério Semear, que é transmitido diariamente pelo nosso canal no YouTube. Se você já é inscrito, amém. Se não for inscrito, inscreva-se e clique lá no gostei, no like e também toque no sininho para que você possa receber as novas notificações, ou melhor, as próximas novas notificações. Bom, como vocês sabem, eu sou o pastor Rubens, pastor da comunidade cristã Ministério Semear, situado na rua Isolina, Meia, Rio de Janeiro, Brasil. Deus abençoe a todos, meus amados. Estamos no período da quarentena e quando retornar às nossas atividades, teremos o imenso prazer de recebê-los no templo da igreja. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos, ó Deus, aqui neste lugar, ó Deus. Pai querido, para te louvar e te engrandecer. Estamos em casa, Pai. Estamos no escritório da nossa casa, gravando este vídeo, Senhor Deus, te louvando e te adorando. E que a mensagem desta noite, ó Deus, possa tocar no coração dos teus filhos, falar profundamente, Pai. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, venha nos ajudar, Senhor Deus amado, nesta noite, receber a nossa adoração, para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Deus chama todos os povos. Deus chama todos os povos e todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há acepção. O Senhor, o Criador, quer que todos tenham vida. O Senhor, o Criador, ainda amo o que criou, porque o amor de Deus é além do céu e enviou o Senhor Jesus, o seu único Filho, o seu amado Filho, o seu único Filho, o seu amado Filho. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e quer andar na luz, que procura paz, que tem sede de justiça e quer vencer o mal, escapar da morte e ter vida eterna. Não está em religiões, mas sim no homem. Se voltar para Deus, crer em Cristo. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e quer andar na luz, procura paz, que tem sede de justiça e quer vencer o mal, ou escapar da morte e ter vida eterna. Não está em religiões, mas sim no homem. Se voltar para Deus, crer em Cristo. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e quer andar na luz, que procura paz, que tem sede de justiça e quer vencer o mal, ou escapar da morte e ter vida eterna. Não está em religiões,
mas sim no homem. Se voltar para Deus, crê em Cristo. Glória a Deus. A letra dessa canção é um chamado. Deus chama todos os povos e todas as nações, todos os homens e todas as mulheres e todos os homens ao arrependimento, ao plano da salvação que foi consolidado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1. Palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 1, do verso 15 ao verso 30. Assim diz a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do nosso Deus. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim, e é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou, e não negou. Confessou: Eu não sou Cristo. E perguntaram-lhe: Então quem és? Pois, és tu Elias? E disse: Não sou. És tu o profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse. João Batista disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, e disseram-lhe: Por que batiza tu, pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? No verso 26, João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, glória, e que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Apenas até aqui o verso de número 30. Perdão, amados, vamos até o verso de número 34. E eu não o conhecia, mas aquele que... Verso 31. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Amém. Oremos mais uma vez. Pai, rogo a Ti, ó Deus, pela pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, pela pessoa bendita do Teu Espírito Santo,
Ajuda-nos a compreender o texto bíblico. Revela-nos, ó Deus, a tua grandeza, porque somos completamente dependentes de ti, Senhor. Fala conosco por meio da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados e queridos irmãos, a ministração da palavra de Deus hoje tem como tema Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o tema desta mensagem, com base no capítulo de número 1 de João, no verso de número 29, que diz: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus Cristo aqui é comparado com um cordeiro. Um cordeiro. Não poderíamos deixar de falar sobre a Páscoa. No mundo cristão, no Ocidente, todos nós hoje nos saudamos assim desta forma: Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, Feliz Páscoa. Mas será que as pessoas, a grande maioria das pessoas, sabem que de fato é Páscoa? Utiliza essas palavras associando apenas o momento de confraternização entre família, entre amigos, quando as pessoas compram ovo de chocolate, compram chocolate e dá para as pessoas e diz Feliz Páscoa, dá aquele presente de chocolate. E fazem comidas típicas e convidam a família. Mas será que Páscoa é isso? Será que Páscoa é um ovo de chocolate? Será que Páscoa são alimentos na mesa? Será que Páscoa é apenas essa expressão Feliz Páscoa? João disse que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista está fazendo uma comparação de Jesus Cristo com o Cordeiro que foi sacrificado lá no Antigo Testamento para marcar os umbrais da porta e a soleira da porta, porque Deus enviaria o anjo da morte, e se naquela casa que não tivesse a marca do cordeiro, do sangue do cordeiro nos umbrais da porta, na soleira da porta, o primogênito, o primeiro filho daquela casa, iria ser exterminado pelo anjo da morte. Então João Batista está fazendo uma comparação de Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que livra o seu povo da morte. Jesus está sendo comparado com este cordeiro, o cordeiro da Páscoa judaica. A Páscoa judaica foi estabelecida em Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo, capítulo de número 12. E Páscoa vem do hebraico da palavra Pesach, que quer dizer, que significa passar por cima. E deveria ser comparado, deveria ser comemorado no 14º dia de Nissan, que é mais ou menos nesse período. Nissan é o mês judaico. E ali foi instituída a primeira Páscoa, em Êxodo, capítulo de número 12. Aqui está a Páscoa bíblica, a Páscoa judaica. Êxodo, capítulo de número 12. A partir do verso 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, das pessoas, conforme o comer de cada um, o fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês,
e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde, e tomarão sangue, e poluão nas ambas ombreiras e vergas da porta, nas casas em que os comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas o comerão. Então aqui fica estabelecida a Páscoa judaica. Era para comemorar a passagem por cima da casa do anjo que ceifaria a vida do primogênito. Fazendo uma comparação com Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, ou melhor, Cordeiro Pascal, que nos traz a salvação. Nos traz a salvação. E na palavra do Senhor, nesse mesmo período, depois de um período imenso, Jesus Cristo também comemora a Páscoa em Mateus, capítulo de número 26, do verso 17 ao verso 30. Mateus, capítulo de número 26, do verso 17. Mateus, capítulo de número 26, do verso 17, eu não lerei esse texto todo para não consumir muito tempo, mas diz a palavra do Senhor: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Os discípulos estavam se referindo à Páscoa judaica, a comemoração do livramento da morte ao sair do Egito. Essa morte seria a 10ª praga, porque a primeira praga foi a praga das rãs, a primeira praga foi a praga das águas que se tornaram em sangue, a segunda praga, a praga das rãs, a terceira praga, a praga dos piolhos, a quarta praga, a praga das moscas, a quinta, pestes nos animais, a sexta, úlceras, a sétima, saraiva, a oitava, gafanhotos, e a 9ª, praga de trevas, e a 10ª seria a morte dos primogênitos. Então, a Páscoa era a comemoração do livramento, e tinha todo um ritual judaico para comemorar. E os elementos da Páscoa eram o cordeiro, ou cabrito, e pães asmos e ervas amargosas. E aqui Jesus Cristo, ele participa da Páscoa, e tem outros elementos aqui na Páscoa, que é o pão e o vinho. E Jesus transforma a Páscoa judaica na Santa Ceia, a Santa Ceia. Foi no período e na comemoração da Páscoa judaica que Jesus institui a Santa Ceia. E ela está registrada no livro de Mateus, no Evangelho, capítulo 26, do verso 17 a 30, Marcos, capítulo 14, do verso 12 ao verso 26, em Lucas, capítulo 22, do verso 7 ao verso 23. E o apóstolo Paulo, orientando a igreja de Corinto, deixou uma orientação muito importante em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, do verso 23 ao verso 29. Ele orienta a igreja de Corinto como participar da Santa Ceia. E a Santa Ceia, ela é um memorial. Ela é um memorial. Jesus Cristo, ele instituiu a Santa Ceia como memorial da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição e do seu retorno, porque ele diz: todas as vezes que comerdes este pão, anunciai a minha morte até que eu venha. Então a Santa Ceia, ela foi instituída para nos lembrar do passado, nos lembrar, nós vivermos o presente e saber que Jesus Cristo vai voltar. E o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo de número 11, ele orienta, a partir do verso 23, como participar da Santa Ceia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também
vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Então, meu amado irmão, nós todos os meses, no segundo domingo de cada mês, na comunidade cristã Ministério Semear, participamos da Santa Ceia. Em virtude da pandemia do Covid-19, o coronavírus, estamos em quarentena, então o templo está fechado, mas nós comemoramos a Santa Ceia, participamos da Santa Ceia e nos lembramos da morte de Cristo para a nossa salvação. A salvação não abrange somente a pessoa que tem conhecimento desta palavra. Não basta ter só conhecimento desta palavra. É preciso crer nesta palavra. É preciso crer no Senhor Jesus Cristo. Porque muitos têm conhecimento desta palavra, mas não acreditam. Não acredita que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Não acredita que Ele vai voltar. Tampouco acreditam que Ele ressuscitou, que está vivo. Ele não está preso em uma cruz. Ele não está... Existem pessoas que veneram Jesus ainda crucificado. Aquela cruz está vazia. Aquela cruz nem existe mais. Ele vive. A cruz de Cristo está vazia. O Evangelho de Cristo nos orienta, nos ensina que Ele, ao terceiro dia, ressuscitou e vem buscar a sua igreja a qualquer momento. Você está preparado? João Batista diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, o Evangelho, que nós acabamos de ler, capítulo 1, do verso 15 ao verso 34. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode ser uma pessoa honesta, você pode ser uma pessoa de bom caráter, você pode ser um bom pai, um bom filho, um bom esposo, um bom marido, mas a salvação não é porque você é uma boa pessoa. Não. Sendo assim, não haveria necessidade do Senhor Jesus Cristo vir a esta terra. A salvação não é pelas nossas obras, não é pelo que nós somos. A salvação é pelo sacrifício de Cristo. Crê neste sacrifício, que Ele perdoou os nossos pecados, que nós somos pecadores remidos, lavados pelo seu sangue. Oh, meu amado irmão, meu amado ouvinte, creia nesta palavra. Receba esta palavra. Cristo, Ele quer reinar em nossas vidas. Ele está vivo. O seu Espírito Santo, o Espírito Santo dele, o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, continua tocando no coração dos homens, das mulheres. Deus chama, como nós cantamos hoje, homens, mulheres, crianças. Então, Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o Cordeiro de Deus que tira do pecado do mundo. Mas, pastor, será que eu estou pecando se eu como chocolate? Claro que não, meu amado. Mas essa cultura do chocolate, dessa dieta, você que não sabe, ela é de origem pagã, sim. Nos países da Europa, nesse período, eles estão saindo do inverno, entrando na primavera. Então é o equinócio da primavera. E na Idade Antiga, na Idade Média, eles adoravam a uma deusa chamada Ostera ou Astera. Ostera. E essa deusa era a deusa da fertilidade. E ela tinha na sua mão um ovo simbolizando a fertilidade. E naquela época as pessoas trocavam, eles pintavam os ovos com flores, cores das flores, porque, em virtude da primavera, indicando que eles iriam prosperar, eles seriam da prosperidade. E ela também, ela aparece com coelhos, indicando, porque o coelho é um animal muito fértil,
ele dá muitas crias durante o ano, e ele também era conhecido como a prosperidade e a sorte. Por isso muitas pessoas têm o pé de coelho como seu amuleto de sorte. Isso é sincretismo religioso. Então coelho e chocolate não tem nada a ver com a Páscoa judaica, nem tampouco com a Santa Ceia, que Jesus transforma a Páscoa judaica na Santa Ceia. E aqui, meus amados irmãos, há uma relação entre a Ostera, que é a deusa dos povos pagãos, daquela região da Europa, principalmente dos países nórdicos. E o que aconteceu? Quando o cristianismo chegou nessas regiões e as pessoas começaram a se entregar para o cristianismo, não abandonaram as suas práticas. E os líderes cristãos daquela época tampouco se importavam se a cultura daquelas pessoas, os hábitos, o sincretismo religioso poderia influenciar ou não o cristianismo. Então permitiu que as pessoas continuassem dando presentes. Depois trocaram o ovo de galinha mesmo, ovo de pato, ovo de ganso, trocavam esses ovos por ovo de chocolate, para dar um sabor à tradição deles, dar um sabor melhor. E começaram a se presentear. Isso foi inserido na Páscoa cristã e é um costume pagão. Você que não sabe disso e não faz isso para a adoração de Ostera não está cometendo nenhum pecado. Mas a partir desta informação, você precisa explicar para os seus filhos, explicar para os seus parentes. A Páscoa cristã e a Páscoa judaica não tem nada a ver com ovo de Páscoa, tampouco com coelho. Na cultura romana, a Ostera é chamada de Ceres, também deusa da fertilidade. Na cultura grega é a deusa Persófonis. Ela também é a deusa da fertilidade que se manifesta durante a primavera. Então, abandone essas práticas, culturas de outros povos e fique apenas com a palavra de Deus, fique apenas com as escrituras sagradas. A Páscoa judaica, nós não participamos da Páscoa judaica, porque nós não somos judeus. Nós participamos da Santa Ceia. Da Santa Ceia. Então, é esta palavra que Deus tem para nós nesta noite. Creia que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A aplicação prática, você precisa acreditar. As portas simbolicamente simbolizam nossos corações, que o sangue do Cordeiro precisa estar na parte superior do nosso coração, nos umbrais do nosso coração. O sangue que purifica, o sangue que regenera, o sangue que nos redime. Então confie. E hoje é noite de reflexão. É noite de reflexão. Comemoramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo neste domingo, porque foi num dia de domingo que Ele ressuscitou e Ele está vivo para todo sempre e quer te abençoar poderosamente nesta noite. Então feche os seus olhos, eu quero orar mais uma vez por você. Pai, estamos aqui neste momento, Senhor Deus amado, neste escritório, louvando o Teu nome, te adorando e pregando a Tua palavra, Senhor. Que esta palavra, meu Senhor Deus amado, possa gerar fé no coração do Teu Filho que está ao alcance, ó Deus, desta gravação, deste vídeo, Pai. Que ele possa compreender, meu Pai, que nós não temos nenhuma relação com a Páscoa judaica. Sim, Deus, agora o Senhor instituiu a Santa Ceia, dizendo que quem come do pão e bebe do cálice, come e bebe, Senhor Jesus Cristo, come do teu corpo e bebe do teu sangue. Nós não acreditamos que o pão se torna o teu corpo, ele apenas simboliza o teu corpo. Não cremos na doutrina da transubstanciação. Ó Deus, nós acreditamos, ó meu Deus, celebramos, Pai amado, a Santa Ceia com cálice. Nós não usamos vinho, mas utilizamos suco de uva, Senhor Deus, que
não tem teor alcoólico, mas simboliza o teu sangue, o sangue que desceu daquela cruz para perdão dos nossos pecados. Assim como João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós compreendemos e aceitamos esta palavra e nos sentimos perdoados pelo poder que há no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Meus amados irmãos da comunidade cristã Ministério CMA, fiquem com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite. Receba a bênção apostólica. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.